Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras moradores e moradoras da Vitória, boa noite a todos. Um tema recorrente agora em nosso Congresso Nacional é a questão da reforma política, que infelizmente sempre vem aos poucos. Geralmente não é feito uma reforma álgica, uma grande reforma que venha a solucionar grandes problemas da área política. Já passou pelo Senado Federal e foi aprovada em primeiro turno a emenda constitucional que fulmina com as coligações nas eleições proporcionais. É um pequeno avanço que, a partir das próximas eleições, se tal reforma for ratificada pelos deputados e voltando ao Senado e voltando à Câmara dos Deputados, caso não tenha alteração no Senado, não precisa voltar, por causa que é em 2 turnos, pode ser que melhore um pouco essa questão. Porque ainda o nosso povo não entende como que vota num vereador de determinado partido e ajuda a eleger vereador de outro partido. Aquela pessoa tem uma certa afinidade com determinada cartilha, só que, sem querer, estava elegendo vereadores ou deputados de outras siglas. Eu entendo que isso é importante até para fortalecer os partidos e buscar candidatos que tenham exatamente um plano de governo, uma cartilha de governo, e não que na última hora busquem coligações esdrúxulas, coligações estranhas apenas com negociações para o futuro. Porém, nós vamos passar por um problema no Congresso Nacional, porque os 3 partidos com mais deputados, o primeiro é o PT, com 70, o segundo o PMDB, com 66, e o terceiro o PSDB, se não me engano, 54, totalizam 190. E como trata-se de uma emenda à Constituição, ele precisa de um quórum qualificado, ou seja, precisam 308 votos. E os partidos menores, as siglas menores, estão resistentes a tal alteração. Os partidos menores. Mas, se nós verificar bem, os partidos menores também saem ganhando com isso. Porque continua sendo eleição proporcional. Não é eleição majoritária. Continua a proporcionalidade. Ou seja, não vão entrar os mais votados. E sim, por mais que não exista a coligação, continuar o coeficiente eleitoral. Isso, os deputados provavelmente vão manter o coeficiente eleitoral. Porque ele tem um porquê de nem sempre entrar os mais votados, para evitar que todos os favoritos, lógico, na urna nem sempre se confirma, geralmente não se confirma o favoritismo, mas que todos os favoritos se filiam ao mesmo partido político. E uma Câmara de Vereadores tenha 10, 12 vereadores de uma mesma sigla. Então, é importante, às vezes, você ter a proporcionalidade para que todos os partidos tenham, nem que seja uma pequena representação, mas que tenham uma pequena representação de seus eleitores. Por isso que a proporcionalidade provavelmente não será alterada, não será mexida. Hoje, a discussão maior é em cima dessa já aprovada no Senado, que está na Câmara, que é o fim das coligações nas eleições proporcionais, não nas majoritárias, nas proporcionais. Segunda questão, a unificação das eleições, que já está sendo discutida. E não pensar em discutir, eu acho que não vamos discutir a questão do voto facultativo, que também teríamos que ver a opinião da sociedade sobre tal questão, sobre a obrigatoriedade ou não da votação. Em segundo lugar, eu só queria fazer um breve comentário sobre uma lei aprovada, final do ano, pela Câmara Municipal de Porto Alegre. A OAB Nacional já emitiu uma nota de parabéns à Câmara Municipal de Porto Alegre, que aprovou no final de ano uma lei
dizendo que os doadores de campanha a nível municipal não podem contratar com a Prefeitura de Porto Alegre. Ou seja, a empresa que doou dinheiro para a campanha no município de Porto Alegre, para o candidato vencedor ou derrotado, não pode contratar com o município de Porto Alegre. Muitas vezes a gente fala que o problema vem lá de cima, que nós não temos como resolver aqui embaixo. Podemos sim. Esse tipo de situação, lá em Porto Alegre, que agora vai para o crivo do prefeito municipal, ele nos mostra que nós temos poderes sim. Por mais que a lei de licitações seja realizada e quem tem competência para discutir sobre isso é o Poder Executivo Federal e o Poder Legislativo Federal, isso trata-se de normas gerais, mas normas específicas de interesse local, podemos sim discutir. Por mais que alguém entenda inconstitucional tal lei, ela é moral, ela é legal, e principalmente o que está acontecendo hoje, na questão de doações de campanhas, de empresas envolvidas em toda ou qualquer forma de sonegação, de roubo. A maioria delas são as maiores doadoras de campanha, principalmente a nível nacional. Então, podemos dar exemplos, sim, em nosso município. Não proibido ninguém doar para a campanha, mas sim, se doou, não participa de licitações em nível municipal. Muito obrigado e boa noite a todos.